Eu me chamo Padre Antônio Vieira, conhecido como Maria Clara Luiz. Estou aqui para apresentar minhas principais obras, com a de Santo Antônio dos Peixes e a 60ª. O grupo é composto por Luan, Maria Eduarda, Malu, Yara e Gustavo. Para começar, a minha vida alternou entre Portugal e ao Brasil. E por isso que as minhas obras são maioria portuguesas e não brasileiras. Eu só morei aqui no Brasil em um curto período de tempo. Minhas produções são feitas por sermões por causa da cultura indígena, para entenderem melhor o que eu estava falando. As minhas principais obras são as de Santo Antônio dos Peixes, que eu baseei na Bíblia, na Mateus capítulo 5, versículo 13. Os sermões da 60ª que eu fiz foi antes da Páscoa. Meus sermões têm um propósito ser religioso e artístico. E se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso auditório saísse hoje tão desenganado da pregação, como vem enganado com o pregador? Ouçamos o Evangelho e ouçamo-lo, que todo é do caso que me levou, e trouxe de tão longe. O Sermão da 60ª é uma prosa sacra com o intuito de converter as pessoas à religião católica e disseminar a palavra de Deus. Ela desenvolve matemática religiosa e, ao mesmo tempo, predomina o conceptismo. Ele utiliza várias passagens da Bíblia para escrever seus sermões, como algumas metáforas já utilizadas por Jesus. Nunca na Igreja de Deus houve tantas pregações, nem tantos pregadores como hoje. Pois se tanto se semeia a palavra de Deus, como é tão pouco o fruto? Esta, tão grande e tão importante dúvida, será a matéria do sermão. Vieira questiona o porquê da palavra de Deus fazer pouco fruto e ele atribui a este questionamento 3 possibilidades de resposta. As falhas podem ser do pregador, do ouvinte ou de Deus. E ele também usa da metalinguagem para apresentar sua ideia central, que pregar é semear. A obra é escrita em 10 partes e ela foi proferida na Capela de Lisboa em 1655. De acordo com o padre, mesmo com o aumento do número de sermões e com a Contra-Reforma, a razão pelo pouco fruto da palavra de Deus seria culpa inteiramente dos pregadores. E aí, ao longo do sermão, ele explica os motivos pelos quais a culpa não pode ser nem de Deus e nem dos ouvintes. E ele também vai elaborando o porquê que a palavra de Deus está dando pouco fruto. Dessa maneira, ele critica outros pregadores e a ineficácia dos seus discursos. No pregador, podem-se considerar 5 circunstâncias: a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo, a voz. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. O sermão há de ter uma só matéria e não muitas matérias. O pregador há de pregar o seu e não o alheio, porque o furtado não é bom para semear. A obra gira em torno principalmente da parábola do semeador, que é uma passagem da Bíblia que diz que apenas as sementes que caírem em terra boa serão capazes de germinar. Na comparação feita pelo padre, os semeadores seriam os pregadores, as sementes seriam a palavra de Deus e a terra boa seriam os homens de coração bom, nos quais seria possível frutificar a palavra de Deus. O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo, que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu são os diversos corações dos homens. A obra se passa entre o conflito dos jesuítas e os colonos, e o principal conceito da obra é a Bíblia. E debaixo desta aparência tão modesta, ou desta hipocrisia tão santa, o dito povo é o maior traidor do mar. O trecho que mais se destaca, no caso na Bíblia, nessa obra, é vós sois o sal da terra. Vós, no caso representando os jesuítas, sal, a fé cristã, e terra, no caso a colônia. A obra teve como um objetivo de implantar novas leis aos índios. Se está nos limos, faz-se verde. Se está na areia, faz-se branco. Se está no lodo, faz-se pardo. Bom, o sermão ele apresenta 3 partes: o paralelismo, a ironia e a metáfora. O paralelismo, no caso, é a linguagem usada pelo padre para reforçar suas falas e ideias. A ironia, representando a vaidade e os vícios do homem, e a metáfora, no caso, é a parte que o padre começa a conversar com os peixes
no caso são os homens. Esta é a língua, peixes, do vosso grande pregador, que também foi rêmora vossa, enquanto o ouvistes, e porque agora está muda, se vêm e choram na terra tantos naufrágios. Oi, galera. Isso não vai chegar até vocês, mas provavelmente vai chegar até o Juan, porque ele vai ter que cortar e editar. E o que eu tenho que falar? E eu queria desabafar que eu tô quebrando muito a minha cabeça com isso, porque é muito difícil. Eu não tinha noção que ia ser tão complicado. Declamar um troço é um trabalho pra louco. Pra louco. Porque é muito difícil. Enfim. Desculpa.